E aí, pessoal, saudações. Vamos então para mais uma aula, mas antes eu começo com uma pergunta. Será que a agricultura é uma invenção ou é uma descoberta? Você sabe me dizer qual é a origem da maior parte dos alimentos que chega na sua mesa? Não sabe? Vamos bater um papo sobre isso e vamos descobrir. Vem comigo. Chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão da agricultura, que é essa atividade extremamente importante para o sustento da humanidade e para você que está aí sentado assistindo esse vídeo. Nós vamos começar então falando sobre justamente isso, né? Mas pensando na questão histórica. Muito se sabe, já tem estudos, né, que comprovam exatamente essas informações. Nós já sabemos que uma das primeiras regiões do planeta Terra a desenvolver atividade hoje chamada de agricultura, né, e vamos lembrar que talvez lá no passado não tinha esse nome, lá nos primórdios, bem lá no início, mas a atividade que nós mencionamos como agricultura, que é a atividade de trabalhar com a terra e produzir alimentos a partir desse trabalho, ela tem aproximadamente entre seus 10 a 12 mil anos. Então veja que é uma atividade antiga, mas se a gente considerar toda a trajetória humana, é uma história ainda recente, mesmo porque nós temos aí milhões, né, de anos da origem da espécie humana. E a partir do momento que nós voltamos alguns milhares de anos, nós passamos a entender a importância desse primeiro passo para fazer com que toda essa humanidade caminhasse exatamente aonde ela está hoje. Então esse primeiro passo, óbvio, é a agricultura, né? E aí, dentro desses estudos que eu havia mencionado, uma das regiões mais importantes e que traz para nós subsídios, informações, dados, evidências sobre o processo da agricultura está exatamente numa área chamada de crescente fértil. Provavelmente você já ouviu esse termo nos livros de história e ele está aqui representado neste mapa, ok? Esse mapa ele busca para nós algumas regiões que já são conhecidas por vocês. Então, por exemplo, região aqui, né, do Egito, aqui no caso representado o Rio Nilo, a Península da Arábia, a região do Oriente Médio, com vários países dentro dessa região que nós chamamos de crescente fértil, países cujo nome hoje são a Síria, Israel, a Jordânia, o Iraque, o Irã, também representado aqui próximo ao crescente fértil, tá? Numa região extremamente importante, com um clima desértico, em algumas regiões de clima temperado, com a presença de dois principais rios cortando essa região do Oriente Médio, do crescente fértil, do coração dessa região, que é o rio Tigre e Eufrates, muito mencionado em vários momentos em aulas de história. Então, o que nós sabemos que a agricultura ela é ao mesmo tempo uma invenção e uma descoberta. Uma descoberta porque através da observação do próprio processo da natureza de germinação, de distribuição, né, de dispersão das sementes, e essas interagindo com o solo e ao mesmo tempo com a umidade, com a radiação solar, com a troca de gases da atmosfera, entre outros processos super importantes estudados, por exemplo, em ciências, o homem passa a entender que a natureza ela tem esse processo de reprodução. E esse processo de reprodução ele poderia ser, olha a palavra que eu vou usar, sistematizado por mãos humanas. Então acredita-se que essa observação tenha, né, tido a origem entre as mulheres, seriam principalmente o grupo, o gênero, melhor dizendo, que cuidava em tempos antigos desse processo de armazenamento e até mesmo de preparação dos alimentos. Então acredita-se que são as mulheres as pioneiras do desenvolvimento da atividade agrícola a terem observado esse processo da natureza e reproduzido. E aí quando eu falo de sistematização, nós estamos falando de um processo repetitivo. Então veja que eu posso selecionar as sementes das quais, ou das plantas das quais eu quero produzir e me alimentar novamente, né, a partir daquilo que ela pode me oferecer. Faço então a coleta dessas sementes
e consigo, através, né, da limpeza do terreno, plantar essas sementes, cultivá-las a fim de que elas possam se reproduzir e gerar novamente os seus frutos, os seus grãos, entre outras coisas, tá? Então a agricultura, ela nasce de uma descoberta, mas ao mesmo tempo, através das habilidades e das técnicas humanas, nós conseguimos sistematizar e aumentar essa produtividade a partir da nossa capacidade, do nosso trabalho. Tudo bem até aqui, pessoal? Muito bem. Então, veja que nós temos alguns grãos e outros produtos que são derivados das atividades da agricultura, melhor dizendo, que estão à nossa disposição. Então, durante esse processo de milhares e milhares de anos, o que nós vamos perceber é justamente isso, uma seleção daquilo que realmente traz benefícios para o homem, né, para a humanidade de forma geral, e a partir então dessa seleção, hoje, o que nós conhecemos é uma quantidade grande de alimentos, mas diante de tudo aquilo que a natureza pode oferecer para nós, nós sempre vamos nos alimentar novamente de produtos que são selecionados. E aqui eu trouxe para vocês as categorias para vocês entenderem, né? A questão dos grãos, principalmente aí o feijão, o milho, a soja, o trigo, então é considerado um grão, assim como frutas, e nós temos uma quantidade imensa de tipos de frutas, seja a laranja, ou seja, de repente, a uva, entre outros produtos, né, que vão fazer parte aí do nosso dia a dia, e nós vamos entender que existe sim uma variedade dependendo da região do planeta onde você está. Então, algumas plantas se desenvolvem, outras não. Então, isso também é regional, ok? A questão das folhas, principalmente com as verduras e seus talos também, fibras e ao mesmo tempo os fios, que são importantes no desenvolvimento, inclusive, de tecidos. Veja um exemplo super importante, a juta, que é uma fibra que nós utilizamos principalmente para a elaboração de cordas ou cestos, usados também como artesanato, ou fios, no caso, como por exemplo o algodão, que também é cultivado a fim de abastecer um mercado gigantesco na elaboração de tecidos, por exemplo, tá? E aí, por fim, eu falo sobre a questão das raízes e os tubérculos. Entre as raízes, a mandioca é um grande exemplo e super comum, inclusive, no nosso país, aqui no Brasil. Muito bem, então, se eu sei a origem da agricultura, a importância que ela representa para nós, e ao mesmo tempo os principais produtos que foram selecionados ao longo desses milhares de anos para poder abastecer a humanidade, eu preciso entender também um outro processo que agora está mais ligado ao fator da curiosidade. Então veja, será que todas as frutas que você come no seu dia a dia, os grãos, por exemplo, que te abastecem, eles são originários da América do Sul, aqui do nosso país, do Brasil? Ou será que essas plantas vieram de outros continentes, de outros lugares do mundo? Assim como, será que muitos produtos do campo que nós temos no dia a dia são comuns também em outros lugares distantes, como na Ásia, na Europa? Será que houve, sim, em algum momento da história, essa migração das plantas? E a resposta é sim. Então, principalmente durante o processo das grandes navegações, mas eu não posso, por exemplo, destacar ou desprezar que antes das grandes navegações, a própria migração dos seres humanos já fazia com que isso se tornasse uma realidade. O homem carregava junto, né, durante os seus processos migratórios, levavam as sementes, levavam os animais, que ajudavam eles a sobreviver nesses novos locais de ocupação. Mas hoje, esse processo ele é super natural, mas o início é histórico, pré-histórico, vamos dizer assim, mas a massa desse processo migratório tem mais evidências durante o processo das grandes navegações, onde os europeus conquistaram muitas terras aqui na América e em outros lugares também, como a Ásia, e esse processo ajudou a realizar as trocas das sementes, das mudas, entre outras coisas. Muito bem, então o que eu tenho aqui atrás
é uma representação e alguns exemplos dos principais produtos que foram, de certo modo, trocados de um continente para o outro. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, aqui na representação nós temos o continente americano levando então esses produtos até outros continentes, e entre esses produtos eu destaco o milho. O milho, ele tem a sua origem na região da América Central, principalmente onde hoje nós encontramos um país chamado México. O tomate também, que era uma planta aqui da América do Sul, assim como o feijão, o cacau, principalmente na América do Sul e na América Central, e a batata. Veja que a batata é um dos produtos mais consumidos no planeta Terra. A China, por exemplo, é o maior consumidor de batata do mundo, assim como a Rússia, e outros países europeus, até mesmo aqui na América do Norte, os americanos e os canadenses consomem de forma diária a batata, e é uma planta que tem a sua origem na América do Sul. Então veja como foi importante esse processo migratório para alimentar não só os sul-americanos, mas também para alimentar o mundo inteiro. E aqui, do outro lado, eu apresento a outra relação, a contribuição da Eurásia ou da África e até mesmo da Oceania, com produtos que foram levados até a América do Sul, América Central e América do Norte. Entre esses produtos eu destaco o café, que ele tem a sua origem na região aqui da Etiópia, Oriente Médio. É uma planta extremamente consumida, aliás, é a bebida mais consumida do planeta Terra, assim como a uva, que tem uma importância econômica, principalmente na produção de vinho, suco de uva, entre outros produtos. O arroz, que é super consumido aqui no nosso país, faz parte da nossa mesa, do nosso dia a dia. Então veja que o maior produtor hoje de arroz é a China. Aqui no Brasil, o estado que mais produz arroz é o Rio Grande do Sul, que é um grão extremamente importante para alimentar não só os chineses, não só o brasileiro, mas também outras nações do planeta Terra. Nós temos o trigo, que tem a sua origem no processo produtivo aqui na região do Crescente Fértil, e vale a pena novamente frisar essa região representativa do Crescente Fértil, onde tudo se inicia, onde as coisas começam, E depois essa agricultura vai abrangendo outras regiões do planeta Terra. E para encerrar, a cana-de-açúcar, que é uma planta asiática super importante na produção de etanol aqui no Brasil e também de açúcar. Lembrando que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores tanto de etanol, o álcool hidratado, esse álcool que a gente usa inclusive para elaborar o álcool gel, tão importante nos dias de hoje, e também o açúcar. São dois produtos que alimentam não só o nosso país, mas também vários outros. E para encerrar mesmo a nossa aula, eu mostro aqui para vocês quais são os 4 principais produtos que são desenvolvidos por diferentes países do mundo. E aí eu cito alguns: Estados Unidos, o Canadá, o Brasil é um grande produtor de alimentos. Nós temos também a Austrália, a França, a Alemanha, a Bélgica, são grandes produtores de alimentos, são exportadores, ajudam a alimentar o planeta Terra. Entre os produtos eu destaco o milho, que é o principal produto em termos de volume produzido pelo planeta Terra, o trigo em segundo lugar, o arroz e a soja, que são produtos conhecidos por vocês. E aí eu vou deixar uma pergunta e aí você vai pesquisar para aprofundar os seus conhecimentos sobre o assunto. Que tipo de produtos que chegam até a sua mesa, principalmente produtos que são industrializados, Que tipos de produtos industrializados, alimentícios ou não alimentícios, chegam até a sua casa e que dependem diretamente da produção desses 4 produtos agrícolas, que são os campeões? Faça uma pesquisa, elabore aí um momento de imersão sobre esse assunto, porque não falta informação e ele é muito importante, inclusive, para você compreender como que a nossa sociedade chegou aonde ela está e como que nós vamos caminhar daqui para frente. Combinado, pessoal? Assistam a próxima aula sobre a questão da Revolução Verde e vamos seguindo em frente
com os novos estudos da geografia. Um abraço, obrigado por assistir até aqui, até a nossa próxima aula.